Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, aqui quem fala é o professor Edivander Marinho, com mais um material para você que vai prestar o concurso aqui na Amapá, CFO-PM, CFO-BM e outros concursos que vierem, onde vai cair Geografia do Amapá. Então a gente vai trabalhar hoje, estávamos falando na aula passada sobre economia, e a gente vai falar hoje a respeito, vamos continuar falando de economia, né? E vamos começar a falar de grandes projetos. Observe bem, pessoal. Bora começar falando hoje do projeto ICOME. Em primeiro lugar, pessoal, olha só. Se tem um assunto que é passível de cair em concurso, que tem a geografia do Amapá e até a história do Amapá, são grandes projetos, ICOME e Jari. Observe bem o seguinte, o projeto da ICOME, ele é preponderante na análise geopolítica, estratégica do Amapá, até mesmo na sua própria questão de criação. É claro que o projeto da ICOME, ele não começa em 43, quando você tem a criação do território federal, inclusive agora, no dia 13, é o aniversário do território federal do Amapá. Então nós temos aqui uma situação. O projeto de criação do território federal do Amapá, ele está dentro de um projeto varguista, um projeto de desenvolvimento do que nós chamamos de segurança nacional, soberania, de povoamento e de desenvolvimento de áreas da Amazônia. Então, quando você pega 3 municípios do Amapá, o município de Amapá, o município de Mazagão e o município de Macapá, aí você pega esses 3 municípios do então estado do Pará, né, separa do Pará e cria o território federal do Amapá com essa possibilidade real de desenvolvimento maior da Amazônia. Isso aí é um projeto não só teórico, como foi posto em prática. Povoamento é uma coisa que realmente não aconteceu 100%, tanto é que o Amapá não tem 900 mil habitantes. E a gente pode entender o seguinte, que o Amapá, enquanto território, ele também é criado por uma questão de soberania sobre as riquezas locais. E em 43, na verdade, nos anos 30, já se sabia praticamente que não tinha somente ouro por aqui. E a gente tem o projeto do manganês sendo postergado para 53, até porque a gente sabe muito bem que quando termina a Segunda Guerra Mundial, o presidente Vargas ele sai, e retornando somente em 51. Então o que acontece? Quando você cria o território federal do Amapá, você está vinculando um motivo muito bem colocado para que os Estados Unidos soubessem que no extremo norte da Amazônia, no extremo norte do Brasil, você tinha matéria-prima para o aço. E, por sua vez, o aço é preponderante para a indústria bélica, visto que, pós Segunda Guerra Mundial, você teria um mundo beligerante, um mundo de ordem mundial, bipolar, que teria nesse aspecto da guerra, da supremacia do medo, né, vamos dizer assim, do militarismo muito grande. Então Vargas acena para os Estados Unidos dizendo, nós temos esse metal, nós temos essa riqueza mineral. Então o que vai acontecer, pessoal? A ICOME surge em 53, mas ela já tinha vindo aqui para fazer toda a análise geológica local. E aí o que acontece? Essa vigência começaria a contar em em 2 de maio de 53. E teria uma vigência de 50 anos, meio século. Aí, como é uma empresa mineira, indústria, comércio e mineração, e ela já vem em 49, antes de começar a implantação aqui, como empresa norte-americana que daria para a ICOME muito da tecnologia dessa extração desse minério.
era a Bethlehem Steel Corporation, uma empresa estadunidense, uma empresa norte-americana, uma empresa dos Estados Unidos, visto que grandes projetos na Amazônia, e o projeto da ICOME é o pioneiro de todos, é o grande projeto que começa nos anos 50, visto que os outros projetos do restante da região amazônica viriam basicamente a partir do fim dos anos 70. Então teria aí por baixo um pouco mais de 20 anos a mais de pioneirismo. Outra coisinha, quando você começa esse projeto, quando você pensa nessa questão projeto para o Amapá, você pensa logo no seguinte, você tem que ter a infraestrutura do projeto, porque é um grande projeto na Amazônia, os projetos tradicionais acabam necessitando, dentre outras coisas, da parte energética, da parte de transporte, da parte da implantação de vilas para condicionar as pessoas que viessem para o projeto. Você tem, então, a implantação da ferrovia do Amapá, conectando o Serra do Navio, que foi criado como o que nós chamamos de Company Town, a empresa cria uma cidade. Então, Company Town, cidade da empresa. E aí, no caso, nós teríamos, além de Serra do Navio, você teria outra vila, Vila Amazonas, do então Distrito Macapaense, na época, né, de Santana. E aí você tem, pessoal, esse projeto numa área que hoje, claro, praticamente é o município de Serra do Navio, mas naquele momento era um pedaço do município de Macapá, de modo geral, né? Pegava um pedacinho ali do Mazagão, mas quando se pensa em escoamento, o projeto ele é interiorano e você tem esse projeto de escoamento pelo Porto de Santana. O interessante é que na época do início do século XXI, teve um concurso público aqui no estado que colocava, eu nunca me esqueço, como se fosse hoje, né? Que o escoamento do minério de manganês dar-se-ia pelo Porto de Macapá. É claro que a gente foi em cima e a questão foi anulada, mas vem aquela questão, né? Um projeto que escoa minério por um porto, e o porto, o nome é Porto de Santana. Ah, tudo bem, o cara pode ter lido um livro antigo, e como eu coloquei aqui, Santana era, na época, um distrito de Macapá. Então, era muito comum falar, é o Porto de Macapá, visto que Santana pertencia a Macapá. Mas o nome do porto sempre foi Porto de Santana, Vila de Santana. E aí, você tem essa questão, lembre também, pessoal, que a estrada de ferro ela foi criada praticamente 3 anos depois. Havia uma necessidade de escoar o produto, sim, é verdade, e essa necessidade foi suprida, a demanda, com a criação da estrada de ferro. É uma compactualização aí estadunidense, de monta, de repente, de tecnologia inglesa, mas de qualquer forma, o Amapá, o Brasil estava de comum acordo com os Estados Unidos da América. Havia também uma necessidade da gente repensar a questão dessas company towns, porque não haveria uma desorganização. Claro que teve uma migração maior para o Amapá enquanto território, já tínhamos aí um pouco mais de uma década de território, mas o contexto todo, e eu quero que fique bem claro num concurso público, é a localização, é a questão do período, começa em 53, é toda a infraestrutura, né? A criação das vilas, as company towns de Vila Amazonas e Vila de Serra do Navio, Estrada de Ferro do Amapá. Você tem também a entrada da ICOME com a Bethlehem Steel Corporation, a empresa norte-americana. E aí você começa a perceber também, logo depois, a posteriori, a necessidade de energia. E a energia seria suprida com a questão da usina hidrelétrica de Coraci-Nunes, né? Então, agora o novo município de Ferreira Gomes. Uma coisa importante e interessante é que o manganês, e também tinha num local africano, só que os Estados Unidos foram analisar na ponta do lápis, o lucro maior era aqui, porque você tem aí um escoamento que não dá nem 300 quilômetros da área do projeto
para o escoadouro. Ao passo que na África, na área onde você também tinha manganês, era o dobro, até mais que o dobro. Então era mais vinculada essa questão para o Amapá. Aí você tem a criação de Vila do Serra do Navio. Uma coisa muito importante, a contextualização muito, vamos dizer assim, uma questão de repensar a análise de um projeto na Amazônia, até porque era o primeiro grande projeto, então houve todo um cenário de preocupação com essa habilidade, vamos dizer assim, da ICOME em promulgar, em compactuar essa sociedade que veio para cá, grande parte veio para cá, para trabalhar nesse equipamento. Interessante também que quando a gente fala na produção saindo, né, aquela questão, quando o projeto começa, né, para valer, o pessoal da ICOME começa a tirar e a quantidade de minério era tão gigante e o veio de onde se tirava era uma coisa tão assim, vamos dizer, superficial, eu digo, ficava muito por cima, grande parte desse primeiro momento de minério de manganês. E aí então o que acontece? Essa sociedade, ela começa a perceber que estava muito fácil tirar. Então, muita gente vai falar o seguinte: ei, é muito manganês para pouco tempo. Achava-se que seria pouco tempo. E a retirada, então, no primeiro momento, ia ser de 8 a meio-dia, de 2 às 6, 2 às 7. Aí veio aquela ideia: não vai dar tempo de tirar tudo em 50 anos. Então começa a superexploração. Um grupo começa meia-noite e vai até 6 da manhã. Outro grupo pega de 6 da manhã até meio-dia. Um outro grupo vem meio-dia e vai até 6 da tarde. 6 da noite. Um outro grupo vem, um quarto grupo vem, pega de 6 da noite até meia-noite. Superexploração. Que dura praticamente toda a década de 50 e 60. Quando você começa os anos 70, você já começa a observar que a grande monta desse minério de alto padrão, de alto teor metálico, já tinha sido escoada em mais da sua metade. Lembre que a rocha de onde se retira o manganês é a pirolusita, P-I-R-O-L-U-S-I-T-A, pirolusita. Dessa pirolusita se extrai o manganês. E esse manganês, matéria-prima para a liga do aço, para servir para a fabricação de aviões, de navios, de armamento. Então, aqui você vê na imagem, na época que você tem anos 70 para 80, o Porto de Santana recebendo um afluxo gigante desse minério, indo embora em 90% dos Estados Unidos da América. O Porto de Santana, ele consegue gerar uma quantificação muito gigante, muito louvável dessa extração. Alguém pode perguntar: professor Divander, mas por que não em Macapá, que era a capital do território? Primeiro porque temos aquela questão de que o litoral de Macapá, naquele momento, e até hoje é assim, é muito assoreado. Tão assoreado que se você vê um barco de pequeno calado, médio calado, pode encalhar. Essas embarcações gigantes e navios gigantescos para extração do minério poderiam encalhar em Macapá. Então, escolhe-se o Porto de Santana, até porque já se sabia antes que o tal VEG, que é a área mais profunda de um rio ou de um lago, mais profundo seria no Porto de Santana. Então vai ser ali. E aí você começa a entender essa situação. O interessante é que chegamos no momento, lá nos anos 60, que o governo cria o Grupo KM, né? Companhia de Assistência a Empresas de Mineração, como se fosse projetos de logística de projetos, projeto de projeto. E aí, então, ele vem para ajudar na exploração do manganês, diversifica até então aquilo que se pensava ser só manganês. Você teria também a questão da madeira S.A. Brumasa, fábrica de compensado, lá no Porto de Santana. A criação em 76 da Ancel, né?
e você começa a mapar florestal celulose para a produção de celulose em Porto Grande, a Codepa, a Companhia de Dendê também por aquela área. E aí a gente começa a entender que vai melhorando, anos 70. Chega um momento que, devido àquela exploração muito grande, e esse manganês estava sendo retirado, o teor metálico era pequeno. Vamos entender. Digamos que essa caneta bem aqui é a rocha de pirolusita. Esse pedacinho aqui onde tem o bico seria a impureza. O restante todinho, 90%, 95%, era o manganês. Altíssimo teor metálico. A partir dos anos 70 muda. Esse biquinho aqui é o manganês. O restante todinho, 90%, seria impureza. A ganga, que a gente chama na geologia. Então, o que é que você percebe, pessoal? Você vai percebendo que a extração corria um risco. Naquele momento, já nos anos 70, meados dos anos 70 para o final, você precisa restabelecer um processo de cientificidade na produção. Então se cria a pelotização, sinterização. Você pega os pedaços enormes de pirolusita, que só tem um pedacinho de manganês, vai tirando esses pequenos pedaços, cria um conglomerado ali, depois da calcinagem, eletrólise e tudo mais, você cria bolas de manganês, como se fossem lingotes de aço. E aí você tem a criação de um processo que iria otimizar a produtividade, dar uma sobrevida para o projeto nos anos 70, 80. Inclusive, podemos assim dizer, que a própria criação do projeto de usina hidrelétrica para o Amapá também teve, claro, a questão da urbanização de Macapá, Santana, o próprio projeto do Jari, mas de sobremaneira para a obtenção de energia para o processo de sinterização ou de pelotização, visto que isso era uma bola de manganês. O cara que cria essa tecnologia na Europa é um espanhol, e bola é pelota em espanhol, aí fica pelotização. E o Amapá consegue manter a produtividade em dia nos anos 80 também. Só que chega dos anos 90, você já tem, vamos dizer assim, uma preocupação, porque você já encontra manganês no Pará, encontra manganês em Minas Gerais, encontra no Mato Grosso, respectivamente. Serra dos Carajás, quadrilátero ferrífero e maciço do Urucum. Serra dos Carajás no Pará, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e o que nós chamamos de maciço do Urucum no Mato Grosso. Então, o Amapá tem agora, vamos dizer, concorrentes. Em outros países do planeta Terra, você também tem produção. Lembro que já tinha na África, você encontra em outras áreas da Ásia, se não me engano na Austrália, e aí você tem manganês em outros locais. E o nosso manganês, o alto teor metálico já caiu, tem que ser feito a sinterização, como explicado. E aí você tem, vamos dizer assim, um ônus, não é um bônus, é um ônus, um custo de produção um pouco maior. E o que acontece? Com essa grande rivalidade com outros locais do Brasil e do mundo, o Amapá começa a ficar mais claudicante nessa produção. Mas, de qualquer forma, durante mais de 40 anos, o Amapá foi o maior produtor de manganês. E até hoje muita gente pensa que ele é o maior, e não é. Ainda tem manganês, uma quantidade bem ínfima. É possível que haja mais veios de manganês, mas quando se trata de manganês, a gente tem que lembrar e se ater muito no contexto de concurso público ao projeto ICOME. Então, o projeto ele terminaria em 2003. 2003, você já tem um problema, não? Em 2003, em 93 para 95, o projeto já começa a diminuir a produtividade. Entre 95 para 97 já está quebrando a produção. Em 98 praticamente você encerra a produção, mas você ainda tinha uma necessidade de ficar mais 5 anos, porque a vigência é 50 anos. Então fica o escritório lá em Santana, onde hoje agora é o SESI, se não me engano, lá era a sede da ICOME. E aí então a ICOME ela espera até 2003,
faz um acordo com o governo do Amapá, e agora não é mais território, agora é unidade federativa, é um governo, e esse governo vai, dentre outras coisas, assumir o controle do município de Serra do Navio, vai, vamos dizer assim, pegar a estrada de ferro e vai assumir o controle. Porto de Santana, a gente sabe muito bem que parte é particular, outra parte é do governo. E o Porto de Santana, ele é um porto bom, regular para bom, e vai melhorar mais ainda. Já comentamos aqui a respeito do petróleo, mas estamos falando da ICOME. Então, como é que cai no teu concurso? É claro que vamos ter aí, daqui mais uma... Próxima semana já vou trazer bastante exercício para vocês. E eu posso dizer claramente que o projeto da ICOME, ele poderá cair no teu concurso com a localização, dentre outros também, com essa questão da infraestrutura e do seu término. Porque, de fato, é o que está escrito aqui. A ICOME paga ao Amapá 155 milhões de dólares, valores atualizados em royalties. Pessoal, era para ter sido aí, no mínimo uns 10 bilhões de dólares, e a gente sabe que não foi isso. E aí, então, o projeto encerra. Lembre que nós temos mais um projeto aqui, o projeto Jari. O projeto Jari, pessoal, ele não vai ficar na questão de Serra do Navio. O projeto Jari ficaria onde hoje é o Laranjal do Jari. Naquele momento, final dos anos 60, início dos anos 70, município de Mazagão. Então seria aí um distrito de Mazagão, Laranjal do Jari. Correto? O projeto Jari, por sua vez, ele vai ser importante. Ele vem subsequente, né? A gente coloca 67, alguns livros colocam 69, outros livros colocam início dos anos 70, mas aí é um sonho de um milionário norte-americano chamado Daniel Kate Ludwig. E esse Ludwig, ele vai insistir em empreender aqui. Ele já tinha vindo aqui em anos anteriores, já tinha analisado o local, e ele vai criar um megaprojeto que vai envolver um polo agropecuarista, gado de búfalo, um pouco de suínos, cultivo de arroz, agricultura, como a Pá já tinha, produção de celulose. E aí, pessoal, você tem aí um âmbito que envolve a questão extrativista, a questão pecuarista, a questão agricultável. Só que o arroz não teve uma boa produção. Houve fungo, se pensava em 10 toneladas por ano, não teve nenhuma tonelada por ano. A produção está ficando meio escura. Tá. E aí, a pecuária também não se adaptou ao domínio morfoclimático. Queria deixar bem claro que, de qualquer forma, de modo geral, o projeto ele deu certo no início. Só que teve um momento onde, vamos colocar assim, o projeto Jari, ele começa a sofrer o que nós chamamos de crítica. Porque ele deixou graves problemas sociais, deixou marginalização. O projeto Jari, ele incorre novamente a questão dos company towns. Você vai ter uma cidade planejada, Monte Dourado, na área paraense, visto que o projeto ele também envolve o Pará. Então seria Pará e Amapá. Só que o Amapá era um território. E o Pará é uma unidade federativa, então ele tinha um pouco mais de força geopolítica e estratégica. Tanto é que a fábrica fica do lado paraense. E a área paraense vai ser construída, esse projeto, essa implantação. Interessante que as fábricas vêm do Japão diretamente, da Hitachi, de balsa. Você implanta o projeto em cerca de um ano e logo em seguida o Ludwig diz, será que a gente vai precisar de todo mundo? Então ele começa a perguntar, você sabe isso, você sabe aquilo, você trabalha com isso, então não trabalha? Então ele vai pegar a maioria dessa população, vai demitir. E aí o cara vai, desesperado, vai atravessar e vai, não digo fundar, porque já havia um povoado ali,
que a gente conhece como Beiradão, né? Um povo muito guerreiro, um povo que sofre com enchentes e que sofreu naquele momento, assim, de fato, com um projeto que, de maneira bem escandalizante, desenvolve, dá lucro, mas gera essa questão de segregação. Pense nisso enquanto projeto Jari. E lembre que o projeto Ecome já encerrou, o Jari ainda está sobrevivendo. Mas observe mais uma outra coisinha. Esse projeto aí, ele vai ser alvo de críticas e de denúncias, dizendo que as mercaptanas que saíam dessa fumaça escura da produção de celulose supostamente estavam dando problemas de saúde em bebês, em gestantes, em pessoas idosas. E aí, já no final dos anos 90, aquela questão ambientalista, né, vem maciça e o projeto é vinculado. Olha, vamos mudar, o projeto ele está arcaico, ele é dos anos 60, a gente está no início do século XXI praticamente. E aí o projeto começa a diminuir a sua monta, né? O que vai acontecer é que esse projeto acaba por condicionar uma diminuição, né? Ele demite muita gente, de novo, né? E aí o Vale do Jari acaba perdendo muito com essa questão do capital, porque quando tu tem um projeto no local, muita gente que vive ali, vive em prol do projeto, mesmo sem trabalhar nele, ganhando em prol daquele projeto. Então, o que vai acontecer de maneira bastante espetacular é que o projeto ele vai caindo. Lembrando também, pessoal, que no início dos anos 70, para 73, 74, 75, o Ludwig queria fazer uma usina hidrelétrica no Rio Jari, próximo do projeto, para geração de eletricidade para o projeto. Só que o governo militar na época não gostou e, poxa, é uma questão muito delicada, né, estrategicamente importante, usina hidrelétrica. Então, ali começa, né, a própria negação, não digo do projeto, mas da pessoa do Ludwig, e esse boicote foi tão grande que ele sai. O projeto é assumido pelo governo federal, e aí você lembra do Grupo Orsi, você lembra da questão do dinheiro, das questões de ter sido comprado, vamos dizer assim, por um preço irrisório, mas o que você tem de ônus é muito grande. E aí o projeto Jari, ele acabou dando certo na questão da celulose, na questão de outras coisas frutíferas, da questão do caulim, levando em conta que você tem o projeto Cadam do Vitória do Jari, que surge em prol dessa questão do projeto Cadam, que é a extração de caulinita, de onde se retira o caulim para o embranquecimento do papel e de louça também. E aí você começa a entender esse projeto Jari como um projeto que não acabou, mas é uma questão de tempo. Não digo que eu quero que acabe e que ele vai acabar, mas é o que supõe-se que ele diminua, que ele crie outra fórmula aí, uma outra pessoa, um outro grupo compra, ou seja, aí redimensionado, mas ele vai continuar, a meu ver. Então, na prova, novamente, que eu digo, pensar em texto, pensar em imagens, pensar nos objetivos do projeto. Você tem esse material todinho aí, você que está cadastrado, você que está aí online, provavelmente você tem esse material aí que vai te ajudar bastante. Então, eu queria deixar bem claro que nesse primeiro momento, da ótica dos projetos Ecome Jari, você começa a atentar para o seguinte: os projetos Ecome Jari, eles foram tradicionais, entraram, tiraram muito lucro, mas deixaram para trás um rastro de muita incerteza socioeconômica. Eu digo assim, porque como eu falei, o projeto, por exemplo, da Ecome está ali em certo navio, você teve gente que criou todos os filhos, se desenvolveu, até se aposentou pelo projeto, mas houve sim muita gente que acabou perdendo, tipo em terras devolutas que a União não vai tirar, mas também não vai dar lucro para essa pessoa, porque não está no nome dela. Então a terra é do governo federal. E aí o que acontece? Muito desse cenário do projeto Ecome Jari acabam sendo pauperizadores de muita gente, empobrece muita gente, teve gente que perde terreno.
E o projeto, de maneira geral, acabou dando, não digo não dando resultado, porque resultado deu, a lucratividade aconteceu, o Amapá foi conceituado lá fora, mas faltou retorno financeiro para a sociedade local, visto que era um território federal, e se tu é um território federal, você não teria soberania política e nem autonomia econômica que você tem quando você é unidade federativa, que você tem quando você é Estado. E a unidade federativa começa em 88, a criação da Constituição Estadual encerra em 91, e a partir daí você tem o Estado do Amapá, um Estado novo, com velhos problemas, e a gente vai percebendo que os concursos vão trabalhar de maneira muito geral as benesses do projeto. Pode haver uma questão de consequência, mas eu acredito que vai ser mais na questão dos objetivos dos projetos e do seu tempo no contexto histórico. Então, lembre disso, que a gente vai trabalhar na próxima aula exercícios, vou trazer exercícios, e dentro da situação exercício, a gente pode também já começar a trabalhar a questão de outros projetos, um pouco menores em análise, mas não um pouco importante para o concurso, e trabalhar a população do Amapá e outras coisinhas mais, para que a gente conclua esse teu conteúdo, principalmente aí, até o final desse mês, já com exercício e conteúdo, e aí o mês de outubro, até o dia da tua primeira prova, que é final, né? A gente já tenha concluído o conteúdo e analisando em exercício para você. Vai dar tudo certo. A vaga é tua. Você está estudando e você está realmente, sem dúvida nenhuma, conseguindo. Então, estamos remando para a beira. E, novamente, aqui um grande abraço do professor Edivander Marinho para você que vai prestar esse concurso aí. Especialmente para você que é do Desafio EAD, Desafio Online. Fique com Deus. Um grande abraço do professor Edivander Marinho, de Geografia do Amapá, para você, meu amigo. Para você, minha amiga.